Falta de recursos para gerenciar projetos de software da forma adequada é uma coisa que eu vejo praticamente toda semana. São pessoas que falam que eu não acredito em mim mesmo porque eu não sou tão competente para resolver os vários problemas aqui de produtividade da minha empresa, tudo uma bagunça, as pessoas não sabem direito o que querem, não tem ferramenta, não tem governança, não tem gestão, etc, etc. E eu não acredito que eu possa mudar. A pessoa estava assim, praticamente desistindo da carreira. Ou a pessoa não acredita na própria empresa. Ela vê que a empresa não tem recursos ali, e ela fala bem assim, olha, meu líder não sabe as coisas, a estratégia da empresa nem existe, não desce aqui pra mim, para que eu consiga conectar os meus projetos software aos objetivos estratégicos, quando a pessoa tem consciência para isso. E as minhas equipes aqui são todas pessoas, digamos assim, agilosas, agilistas ansiosas. Elas acham que se eu, sei lá, botar as tarefas no Trello, no Gira, no DevOps, e sair cobrando, fazendo daily todo dia 15 da manhã, vai ser o suficiente. Eu não acho que eu posso mudar essas pessoas, né? Essas pessoas aqui eu quero sair dessa empresa, porque aqui ninguém sabe nada. A pessoa não acredita em si, não acredita na empresa, ou ela está atrás de resolver outros problemas primeiro. Então ela, por exemplo, está fazendo um outro curso, ela, sei lá, acha que resolver problemas relacionados a conhecimento técnico específico ali é algo que vai dar mais recursos para ela, mas ela não tem tanta certeza. Ou ela entende que trabalhar com demandas operacionais primeiro, ou seja, aquelas coisas do dia a dia ali que explodem, é mais importante do que melhorar a sua capacidade de agregar recursos para gerenciar os projetos de software adequadamente dentro das empresas. Então, quando a pessoa trabalha com gestão de projetos de software e não consegue bons resultados, é porque ela não tem recursos. Não tem recursos dentro dela, na empresa, ou ela está resolvendo outros problemas. Tá? Então, as pessoas às vezes até têm consciência disso, outras não. E um ponto muito importante sobre essa questão relacionada à falta de recursos é que quanto mais você se torna competente, mais você tem capacidade de ver falta de recursos. Só que aí você precisa do que eu vou te falar nesse vídeo para mudar a sua mentalidade sobre você vai se responsabilizar e fazer acontecer, como o pessoal lá no filme do Batalhão 6888 fez, ou você vai simplesmente ficar reclamando e pensando, essa empresa aqui não tem o que eu preciso, ou eu não tenho certeza se eu consigo adquirir essa nova competência, então eu vou deixar de lado. Então, cabe a você decidir. Eu espero que os aprendizados desse filme possam resolver esse problema, você conseguir resultados extraordinários apesar da falta de recursos. E se você gostar desse vídeo a qualquer momento, não esquece de deixar o seu like. Eu particularmente considero que se você deixar o seu like e o seu comentário, isso vai agregar demais. Por quê? Porque você vai demonstrar que esse conteúdo foi relevante para você. E num caso como esse vídeo especialmente, né, eu não sei se você gosta desse tipo de vídeo, eu já fiz alguns outros, que eu trago aprendizados de filmes relacionados a como pode aumentar a sua produtividade em projetos de software. Então, uma vez eu ouvi de um cara, assim, para algumas pessoas até meio controversos, que é o Thiago Finch, ele fala bem assim, eu aprendo muito em filmes e séries, diferente do que as pessoas falam, vai ouvir podcasts, vai ouvir vídeos sobre negócios, leia livros de negócios, ele fala, filmes e séries é uma excelente fonte de aprendizado, e eu particularmente acho bastante. Então, se você reparar, há um tempo atrás eu tenho trazido conteúdos desse tipo, e se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui, quero mais aprendizados de filmes e séries, eu vou me esforçar para trazer eles para vocês, tá bom? Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, não deixa de se inscrever e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo toda semana e você vai sempre receber conteúdos muito mais densos, muito mais profundos, que são os aqui do YouTube, para que você melhore a sua produtividade em projeto de software, que é basicamente alguém que trabalha com transformações, envolve projetos de software, e consegue, através dessa profissão, alcançar as áreas nas diversas metas da sua vida. Para mim, um gestor de software altamente produtivo é isso. Você entende que existe essa oportunidade, então se inscreva aqui no meu canal para não perder mais nada, tá bom? Então vamos lá para os 5 aprendizados desse vídeo, que são derivados do filme Batalhão 6888. Mas antes da gente entrar nos aprendizados, eu quero só te avisar o seguinte, eu preparei um roteiro aqui que eu vou usar para trazer o conteúdo para você. Se você quiser esse roteiro, esse material de apoio, olha só, né, são todos os aprendizados aqui, eu trago sobre o filme e como isso pode melhorar para você. É só você responder o NPS que vai ficar na descrição desse vídeo aqui, avaliando o conteúdo, e você seleciona lá esse conteúdo e vai chegar esse material de apoio para você, tá bom? O primeiro aprendizado é o seguinte, sem um propósito consciente, você vai desistir nas primeiras dificuldades. Sim, sem um propósito consciente, você vai... Nas primeiras dificuldades que você considerar intransponíveis, digamos assim, você vai querer sair da empresa, você vai querer desistir. Isso é muito comum. O que acontece? Lá no filme, a Lena, que é uma personagem, ela perdeu o seu amor lá, o Abram, na Segunda Guerra, né? E isso fez ela o quê? Enfrentar o desafio de se alistar, treinar e ir pro front. Quando ela pensava em desistir, ela lembrava dele e isso dava pra ela forças pra continuar. Então, é fundamental isso. Ela só resolveu enfrentar esse desafio porque ela tinha um propósito muito grande. Assim, olha, a Segunda Guerra matou o meu grande amor e agora eu vou lá também pra esse front pra, digamos assim, tentar transformar isso que eu tô sentindo aqui dentro, entendeu? Me conectar a esse grande propósito e resolver esse desafio.
Então, se você, por exemplo, está gerenciando ou co-gerenciando o projeto de software e não entende muito bem o motivo por que você faz isso, se você às vezes, tô aqui só pelo dinheiro, foi a primeira coisa que apareceu para mim, eu, assim, poxa, nem sei se a missão dessa empresa conecta ao meu propósito, eu nem sei direito o meu propósito de vida. Percebe o que eu quero dizer? Se você não conecta muito bem o seu propósito de vida, assim, com algo que você gosta, por algo que você tem paixão, se você não é apaixonado por esse problema de fazer a sociedade mais próspera com melhores práticas de gestão, que é uma coisa que eu sempre faço aqui, e eu escolhi esse tema, gestão de projetos de software, porque eu acredito muito nisso. Se você não tiver essa conexão muito forte, você simplesmente vai achar, eu tô na carreira errada. Às vezes você tá como desenvolvedor, você entrou nessa área para ganhar dinheiro só, entendeu? Não há nada de errado com ganhar dinheiro, mas eu acho que no longo prazo, só o ganhar dinheiro não vai te motivar. Você acabou aceitando gerenciar projetos porque, digamos assim, foi o que apareceu. Mas você não tem paciência para ficar lidando com as pessoas e entendendo a necessidade do cliente, falando com um dev que nem gosta de te ouvir, que nem gosta de pessoas, entende? Se você não tem um propósito muito claro, como a Lena tinha no filme, que era matar o Hitler, porque o Hitler matou o amor dela, e você não refletir sobre isso, diante das primeiras dificuldades, você pode querer sair da empresa, ou se quer achar motivações para estudar, para aplicar o que você está estudando, errar até acertar e criar uma mudança relevante no seu ambiente. Então pensa sobre isso. Será que você está trabalhando por propósito ou você acorda todo dia e sai para fazer as coisas no piloto automático? Se for essa segunda opção, você naturalmente não vai ter uma força interna para lidar com as mudanças, para lidar com os desafios do ambiente que necessariamente vão ocorrer, por mais que você seja competente. Tá? Então, isso é o primeiro aprendizado, eu quero que você reflita sobre isso. O segundo aprendizado é, as principais oportunidades da sua vida não dependem 100% de você. Porém, se você não estiver preparado, você não vai conseguir aproveitá-las. O que acontece no filme? A Major Adams, ela tinha um batalhão inteiro de mulheres negras treinadas que só não recebiam oportunidades pois existia muito preconceito racial, que favorecia mulheres brancas. Então, o que acontece? Ela, apesar de ter ali várias pessoas treinadas, aptas para fazer, não conseguia ir pro front, não conseguia ajudar com a guerra de verdade, porque todas as oportunidades de trabalho na guerra chegavam para um outro batalhão que era treinado por uma capitã, que no caso ali ela começou como capitã, depois se tornou major, que era branca. Né? E aí o que acontece? O presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele precisou receber diversas denúncias de uma mulher negra que as cartas não chegavam para obrigar o general Hout a dar uma oportunidade para o batalhão ir para a Europa resolver esse problema que era considerado impossível de resolver. E talvez por isso as mulheres brancas não recebiam essa designação. Por quê? Porque como eles achavam que era um problema muito difícil e eles tinham que mostrar, digamos assim, que as mulheres brancas eram mais capazes, elas sempre resolviam as coisas, eles não entregavam isso pra elas, entendeu? Então a Major Adams, ela não sabia o tamanho do desafio que ela ia enfrentar, mas ela aceitou. Pois, depois de tanto tempo treinando o seu batalhão, ela preferiu encarar esse desafio do que negar por incertezas relacionadas à capacidade de execução, entendeu? Então, não dependia 100% dela. Ela poderia continuar ali treinando o batalhão dela, só que se a oportunidade não viesse, no caso ali, ela não tinha como cavar uma oportunidade, entendeu? No seu caso aí, como gestor de projeto do software, talvez você tenha como cavar. Mas é importante a seguinte reflexão sobre isso. Ó, você tem mantido o treinamento constante em busca de oportunidades cada vez mais desafiadoras ou você está confortável onde está? Irritado, né, quando pedem coisas além do que você é pago para fazer. Isso aí é muito comum, né? A pessoa, poxa, ela tá ali, aprendeu algumas coisas, tá numa zona de conforto e não quer oportunidades cada vez mais desafiadoras. Né? Outro ponto é, você já negou desafios por preferir manter os resultados previsíveis diante das necessidades das empresas ou clientes? Ou você aceita o desafio, mesmo desconhecendo 100% como resolvê-lo, e depois corre para entregar o máximo que puder, ainda que talvez não consiga? Então, esse é um ponto importante, por quê? Porque quando você pensa ali numa equipe de projeto de software, você tem 3 tipos, basicamente. Você tem o técnico, o de projetos e o de negócio. E, às vezes, você é técnico e vai ser convidado para trabalhar com projetos, ou vai ser convidado para trabalhar com negócio. E você vai aceitar esse desafio ou não? Você vai ficar na sua zona de conforto. Né? Porque você quer resultados ali previsíveis. Você é de projetos, você eventualmente vai ser convidado para se desenvolver tecnicamente, ou para se desenvolver na área de negócio. E aí? Ou, se você é de negócio, você vai ser convidado para se desenvolver tecnicamente ou em projetos. Então, é fundamental ter essa visão que não depende 100% de você, os resultados mais importantes da sua vida, você vai precisar de pessoas para te ajudarem, mas você tem que a todo momento estar preparado, porque quando essas pessoas aparecerem, você precisa conseguir aproveitar essas oportunidades. Não dependia dela conseguir a oportunidade para ir lá para a Europa, mas ela trabalhou, batalhou, treinou as pessoas, e quando veio ela não sabia o tamanho, mas decidiu ir porque ela queria o compromisso com o resultado, né? E é isso que você precisa ter trabalhando com projeto de software. Terceiro aprendizado desse filme. A falta de organização e método quase sempre será a causa para todos os seus problemas. O que é isso? No filme, as cartas chegavam e eram armazenadas em containers.
E de lá não saía. O que acontece? O exército dos Estados Unidos ele não tinha método para processar conforme a origem e destinar. Então, a Major Adams, com uma forte formação em matemática e física, ela criou um local ali organizado e limpo para trabalhar, e métodos de processamento, turnos de 24 horas e diversos outros processos para que as cartas fossem direcionadas corretamente. Então, ela simplesmente colocou método para tudo relacionado ao processo logístico de cartas, e dessa forma ela conseguiu entregar e resolver esse problema. E como que isso aplica a você? Às vezes você está tocando o bumbo ágil aí, né, com um backlog gigante, similar às cartas, sem um método para gerenciar o ciclo de vida, os benefícios, os produtos de projeto, o status, achando que quanto mais você entregar features, melhor. Achando que sabe o que é a gestão de backlog, ou com consciência de problemas, mas sem a visão para resolver, entendeu? Então, se o seu backlog é gigante, sem método para receber, planejar e entregar, gerando impacto, ele é similar às cartas da Segunda Guerra lá no ano de 1943. Muitas são geradas, mas como não existe um método específico para receber, processar e entregar, o estoque cresce de forma desproporcional e a sua capacidade de entrega também. Então, o método para gerar o backlog e entregá-lo é o que regula a taxa de criação, processamento, entrega e aferição de impacto desse workflow, né, desse fluxo para gestão do trabalho, das demandas que chegam, são processadas e depois tem os resultados de negócio aferidos. Quarto aprendizado. Não espere ter 100% de condições para começar. Lá no filme, a Major Adams ela tinha um navio sem escolta, atravessando o Atlântico, indo para a Europa, podendo ser a qualquer momento torpedeado por um submarino alemão. Imagina, todo o batalhão dela estava num navio totalmente vulnerável. Ela tinha lá um general que liderava ela e era racista, obrigou elas a saírem marchando do navio até a escola abandonada que trabalhariam. Pô, porque ele não colocou um ônibus ou uma coisa assim. Ele deu um prazo de 6 meses que parecia impossível para resolver os problemas logísticos de correio. Enviou um capelão racista para fazer espionagem e reduzir o moral da equipe. E realizava constantemente assédio moral nela, por meio de outras lideranças do exército e das próprias inspeções que ele fazia, que mais ajudavam do que atrapalhavam. Além disso, ela tinha uma escola bombardeada e toda zoneada para criar um sistema de processamento logístico do correio. Ou seja, ela não tinha 100% dos recursos para começar. E você? Você tem condições ruins, como, por exemplo, uma equipe e empresa incompetente ou pseudo-competente em gestão de projetos? Ou seja, as pessoas aqui nem sabem o que é gestão direito, as pessoas acham que sabem, mas não sabem, que às vezes é pior. Você tem lideranças que não te apoiam por motivos que você desconhece ou considera absurdos? Você tem ferramentas inadequadas? Às vezes esse é o seu cenário. E você está usando isso para quê? Para dar uma desculpa para sua baixa produtividade? E aí você está querendo mudar de empresa? Ou você está esperando um salvador? E sobre essa questão de esperar um salvador, eu fiz até um tempo atrás um vídeo sobre como a contratação do Ancelotti, Carlo Ancelotti, pode aumentar sua produtividade nos projetos de software, e lá era muito sobre isso, assim, as pessoas estão querendo contratar um salvador para resolver um problema estrutural dos projetos de software. Então, não que um salvador não vai resolver, mas não necessariamente vai conseguir endereçar a maioria dos problemas, entendeu? Então, você está usando todos esses problemas, essa falta de condição para isso? Você está usando esses problemas para ter uma motivação visando criar um ambiente adequado, apesar do resultado ser incerto? Às vezes, é exatamente isso que você deve fazer, como a Major Adams fez. Ou seja, ela pegou ali o cenário desafiador e deu o melhor dela e criou as condições necessárias. Então, é fundamental você olhar para isso, não ficar dando desculpa, tá? Parece, assim, meio, papo de coach, né? Não que coach seja uma coisa ruim, mas aquela coisa de, vá lá e resolva e etc. Mas, no final do dia é isso mesmo, você tem que ter, com uma motivação adequada, com um propósito adequado, como eu comentei no começo desse vídeo, essa visão de que você não vai conseguir bons resultados só quando você tiver 100% das condições. Várias coisas você vai ter que cavar. E o quinto último aprendizado é o seguinte: o problema que você resolve pode parecer pequeno, mas talvez isso seja apenas uma cegueira das lideranças. O que acontece? No filme, o exército não priorizava a resolução dos problemas dos correios, pois eles estavam focados em entregar suprimentos ao fronte, e consideravam que esforços direcionados a entregar as cartas atrapalhariam a entrega de suprimentos. E fazendo isso, eles esqueceram que, apesar dos suprimentos terem sim importância crítica, uma tropa com moral alto, lendo, enviando e recebendo retorno de cartas ali dos seus entes queridos, pode gerar mais resultado com a mesma quantidade de suprimentos e membros. Então, é comum pessoas negligenciarem o aspecto que nós somos humanos, mas quem trabalha com essa consciência tende a ter melhores resultados em qualquer horizonte de planejamento. Então, no filme, esse era o cenário. No seu caso, você tem uma empresa que acha que treinar pessoas em gestão de projetos e processos é bobagem? Isso é um problema pequeno. A próxima ferramenta de gestão é o que vai salvar as operações da empresa e os projetos? Às vezes, você tem alguém aí olhando para a próxima ferramenta, achando que as ferramentas aqui vão resolver.
Então, assim, eu vejo isso constantemente. Pessoas falam, mas qual ferramenta, qual gráfico, qual inteligência artificial vai salvar minha vida? Meu, tá longe de ser a ferramenta. As pessoas precisam ter cabeça boa, elas precisam ter competência. Então, você precisa o quê? Focar no problema de desenvolvimento de competências de gestão de projetos e processos, formar as pessoas nisso, independente do nível hierárquico, ou seja, até pessoas do nível de diretoria, gerência, supervisão e operação, e ver os problemas de processo e ferramentas serem resolvidos como consequências. Então, a falta de recursos na sua empresa é porque as pessoas acham que ter boa gestão é bobagem. Isso é um problema pequeno. Mas se você começar a se esforçar, se tornando competente e treinando, conduzindo as outras pessoas nesse processo, aí sim você vai conseguir abrir o olho das lideranças e, de fato, se tornar um gestor de software altamente produtivo de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha gerado um impacto positivo para você. Se você gostou desse vídeo, novamente, deixa o seu like aqui. E olha só, se você quer saber o caminho para se desenvolver em competência de gestão de projetos e se tornar um gestor de software altamente produtivo, clica no link aqui embaixo, que está na descrição desse vídeo, agostinhoriz.com/links, e ali você vai ver várias oportunidades que a gente tem para te ajudar. Seja diretamente com o programa de formação do gestor de software, com uma sessão estratégica gratuita, você pode participar das nossas lives semanais, então entra na nossa comunidade aberta, enfim, vá lá, fica à vontade. E se você quer mais vídeos como esse, assim, trazendo aprendizados de filmes, deixa aqui no comentário a sua visão, certo? Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.